O processo de compra é o mais importante para o sucesso e rentabilidade dos seus investimentos imobiliários. Como diz o ditado clássico do mercado imobiliário, lucro se faz na compra, não na venda. Portanto, se você errar na hora de comprar o seu imóvel, poderá ter grandes prejuízos ou anular o potencial retorno sobre este investimento. Mas como encontrar bons imóveis com grandes descontos? Nesse vídeo, eu vou mostrar um passo a passo simples e contar como eu adquiri esse terreno aqui, pagando menos do que o dono anterior havia pago. Isso logo depois que você deixar sua curtida aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu trago para você todas as semanas nos vídeos aqui do canal. Como eu falei no vídeo da semana passada, o mercado imobiliário em 2025 está passando por um momento desafiador, com altas taxas de juros e uma maior restrição na liberação dos créditos nas diversas instituições financeiras que nós temos no Brasil. No entanto, é exatamente em momentos de incerteza que fica muito mais fácil encontrar boas oportunidades, não somente no mercado imobiliário, mas em qualquer tipo de investimento. Se você pretende investir em um imóvel de 500 a 1,5 milhão de reais, é hora de começar a olhar o mercado imobiliário de maneira diferente para não perder as boas oportunidades que estão surgindo em todo o Brasil. Ah, Fabrício, mas as taxas de juros estão muito altas, está muito caro para financiar. É exatamente nesse momento, gente. É agora que você vai, de fato, conseguir encontrar boas oportunidades, principalmente se você tiver uma entrada grande, ou mesmo que você precise financiar, tem muita gente que está precisando vender, que está com o imóvel parado por meses, né? Então, desta forma, sim, você consegue encontrar boas oportunidades. Até porque as taxas de juros você consegue reduzir daqui a alguns anos através da portabilidade. Agora, o preço de um imóvel que subiu, ele não volta mais atrás. E eu estou falando aqui, claro, de bons imóveis bem localizados. Se for um imóvel ruim, aí sim você pode ver uma desvalorização no médio e longo prazo. Mas se você deseja adquirir imóveis do Minha Casa Minha Vida, que tem taxas de juros muito mais baixas do que nós estamos vendo no mercado hoje, também é um momento de você correr ali, não perder muito tempo, se preparar de maneira adequada para adquirir esse imóvel. Porque como as taxas de juros são baixas, muito mais baixas do que todo o restante do mercado, você deve observar um aumento nos preços mesmo em momentos desafiadores, né? Então, aquela faixa de 500 mil a 1,5 milhão de reais, ela não tem nenhum grande subsídio relevante, mas o Minha Casa Minha Vida sim, e esse mercado deve continuar aquecido. Inclusive, esse é o meu foco de investimento para este ano. Agora, para quem deseja construir para vender, aí sim vale a pena você focar naquilo que eu falei semana passada. Imóveis de alto padrão, ou seja, com valor acima de 1,5 milhão de reais, porque essas pessoas muitas vezes nem sentem o efeito da inflação, muitas vezes têm grana e têm, né, capital para poder continuar investindo, ou para imóveis de até 500 mil agora, com a nova faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que são duas categorias de imóveis que devem continuar com preços em alta. Além disso, nós temos os leilões imobiliários, que cresceram muito nos últimos anos e deverão continuar em alta nos próximos anos também. Inclusive, esse forte crescimento dos leilões imobiliários no Brasil estão muito ligados a dois fatores principais, que é a falta de informação e a ausência de um planejamento estruturado na hora de comprar um imóvel, que é exatamente um dos pontos mais importantes das nossas consultorias, seja para imóvel novo, usado, construção financiada ou para leilão imobiliário. A nossa consultoria imobiliária independente te apoia em todo o processo para aquisição do seu imóvel, desde o planejamento, passando pela análise da documentação do imóvel, saber quanto que você vai pagar de taxas e impostos, até orientações extremamente importantes para que você consiga a aprovação do seu financiamento habitacional lá na frente. E o mais importante, tudo isso de maneira totalmente independente. Nós não estamos aqui para receber comissões. E dessa forma, nós conseguimos mostrar para você exatamente aquilo que é a verdade no mercado imobiliário. Para saber mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição, no primeiro comentário fixado
ou no QR Code aqui em cima. Bom, mas como identificar boas oportunidades de investimento no mercado imobiliário? Primeiro, escolha uma boa localização, porque é a localização que vai definir o valor do seu imóvel. Quanto melhor a localização, melhor vai ser a liquidez desse imóvel, maior o retorno que você pode ter, por exemplo, numa casa que você compra mais avariada e faz uma reforma, né, que é o house flipping. Para construir um imóvel também é muito importante, né? Ou até mesmo se você está comprando um imóvel novo, um imóvel usado, a localização é o que vai determinar, primeiro, a valorização desse imóvel, segundo, o quão fácil vai ser poder vender este imóvel no futuro. Você até pode encontrar boas oportunidades em localizações ruins, porém, isso pode elevar demais o risco do seu investimento. Depois que você encontrou uma boa localização, procure por imóveis que tenham placas de venda. Normalmente, quanto mais placas uma casa tiver, mais desesperado para vender no imóvel o proprietário está. E com isso, você vai ter uma maior possibilidade de negociação. Agora, se essas placas estiverem muito velhas, pode indicar que o preço do imóvel está muito elevado ou que ele tem algum problema na documentação, algum tipo de pendência que pode estar atrapalhando a venda dele. Então, nesse caso, avalie com muito cuidado antes de fechar qualquer negócio com imóvel que tenha algum tipo de problema. Também entre em contato com as imobiliárias da região onde você deseja investir. Muitas delas acabam trazendo boas oportunidades. Converse com os corretores, entre em contato com todos eles e vejam aqueles que trazem boas oportunidades. E também procure em sites como OLX, Zap Imóveis, Imóvel Web, Quinto Andar, Viva Real, todas as grandes imobiliárias digitais ali, ou plataformas de busca de imóvel, até mesmo o Mercado Livre, podem ter boas oportunidades. Inclusive, foi na OLX que eu encontrei o terreno que eu falei para vocês e vou contar um pouquinho a história de como eu encontrei esse imóvel, como é que foi a busca daqui a pouquinho. Então, continua aqui comigo. Fazendo isso, você vai identificar dezenas de imóveis que podem atender a sua necessidade. Liste aqueles que são similares, né? Não adianta você querer comparar casas muito diferentes, imóveis que têm padrões muito diferentes, porque a sua análise vai ficar comprometida. Mas avalie por grupos aqueles imóveis que são similares e veja quais são os preços médios que estão sendo praticados naquela região. E também não adianta você comparar regiões muito diferentes, né? Cidades diferentes. Você precisa comparar com a realidade daquela região específica. E aí, a partir disso, listar e verificar aqueles que estão com preços mais baixos. Para esses imóveis que já estão com preços mais baixos, você não precisa fechar com esse valor, mesmo que ele pareça bom para você. Vá para a negociação, converse com o corretor, fala, ó, eu tenho uma proposta X. Normalmente, você coloca 10%, 15% abaixo. Né? Normalmente, isso é a média. Inclusive, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores aqui do canal. Porém, você pode jogar um valor até mais baixo, como foi o meu caso aqui, né? 30% abaixo, e a pessoa aceitou, porque ela precisava vender, e para ela ficar com aquele imóvel parado era mais custoso do que vender para mim com valor abaixo do mercado, né? Abaixo do que ele estava pedindo. E o mais importante, depois que você selecionou os imóveis prioritários e teve a oportunidade de negociar alguns valores, algumas pessoas visitam antes e depois fazem uma negociação, outras negociam primeiro e depois vão ver o imóvel para acabar não perdendo muito tempo, mas fica a seu critério. Mas é importante que você visite os imóveis, conheça o imóvel, saiba exatamente a condição que ele está, né? Vai lá, dá uma olhada, vê se não está muito deteriorado, se aquela localização realmente é boa, né? Inclusive eu já falei sobre essa questão de localização num vídeo recente aqui do canal, vou deixar o link para ele aqui na descrição para vocês conferirem depois, mas lá eu falo exatamente de como encontrar a localização ideal para o seu imóvel. E além de visitar o imóvel e saber exatamente se ele atende à sua necessidade, você também precisa analisar com profundidade a documentação dele, que é exatamente o que eu faço nas nossas consultorias, na análise da documentação, e também ensino vocês a fazerem no curso Financiamento Independente. Também vou deixar o link para ele aqui na descrição, primeiro comentário,
ou no QR Code aqui em cima. Bom, agora sobre como eu encontrei este terreno aqui. Eu estava buscando por uma forma de investir agora em 2025. Analisando o cenário econômico, tudo o que está acontecendo no mercado, eu cheguei à conclusão de que investir no mercado imobiliário para o Minha Casa Minha Vida seria a melhor opção. Eu até tenho um outro terreno, um terreno de médio alto padrão, mas eu resolvi deixar esse investimento nessa construção mais para frente, por dois motivos, né? Primeiro, o momento do mercado imobiliário que nós estamos vivendo agora, e segundo, porque aqui na cidade onde eu vou construir, eu não tenho uma equipe formada. Eu tenho lá em São Paulo, né, pessoa, mestre de obra, tudo para fazer as construções e reformas para mim, mas aqui eu não tenho. Então, para montar uma equipe e correr menos riscos, eu decidi fazer uma casa menor, uma casa mais compacta que se enquadre dentro da faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Então, eu comecei a buscar aqui na cidade de Rio Preto e não encontrei bons terrenos, né, com um preço atrativo. Então, acabei olhando para cidades que estão no entorno daqui. Foi aí que eu encontrei uma cidade que fica próxima à Zona Sul, a área mais valorizada aqui de Rio Preto, que inclusive é onde fica o meu terreno que eu comprei anteriormente, e decidi buscar, né, dar uma olhada no que tinha no mercado. E foi aí que eu acabei encontrando, seguindo esses passos que eu falei para vocês há pouco. Eu fui lá, conversei com os vizinhos, né, fiquei sabendo como que era a região que as pessoas gostavam de morar, né, se tinha algum problema, alguma queixa, e acabei encontrando um bairro interessante. Fui buscando terreno, demorou algumas semanas até que eu encontrasse essa oportunidade. Entrei em contrato, foi uma compra com o proprietário, né, falei com imobiliárias, mas a maior parte das imobiliárias não me responderam. Outra que me respondeu, o terreno até estava com um bom terreno, mas estava com valor de 70 mil reais. E aí eu acabei comprando esse terreno aqui por 50 mil, né, que foi até menos do que o proprietário havia pago, né. De acordo com o contrato de cessão, ele pagou 63 mil e pouquinho. Então você vê, quando você está procurando, está olhando o mercado, as boas oportunidades vão aparecer. Em momentos como esse agora, né, que tem menos pessoas dispostas a investir, fica muito mais fácil. Isso que eu acabei encontrando agora seria muito mais difícil há 2, 3 anos atrás, quando o mercado estava muito aquecido, muita gente querendo comprar, né, muita gente comprando e segurando o imóvel porque esperava que fosse valorizar muito rápido e tudo mais. Então, nesse cenário que a gente está vivendo agora, ficou muito mais fácil. Inclusive, tem vários outros terrenos que eu estou olhando ali, exatamente para quando eu acabar esta obra, eu poder já investir num segundo imóvel, né, ou voltar, né, dependendo da situação econômica. Se a gente vê uma queda na inflação, né, consequentemente, a diminuição nas taxas de juros, mas eu acho pouco provável até o final do ano que vem. Então, eu já estou com essa ideia de continuar construindo para o Minha Casa Minha Vida, pelo menos até o final desse ano e no começo do ano que vem. E um outro ponto positivo também desse momento, quando você vai construir, você depende muito da mão de obra. Inclusive, esse é um dos maiores custos que você tem na hora de construir uma casa. E no momento que tem menos pessoas construindo, você tem mais mão de obra disponível. E aí acaba tendo mais poder de negociação com mestres de obras, com a equipe que você vai montar, até mesmo com os engenheiros que vão acompanhar a sua obra. E esse terreno eu comprei através de um processo de cessão de direitos, que é muito interessante para que você gaste menos dinheiro com a documentação. Para quem compra lote para revender lá na frente, utiliza a cessão de direitos para vender esse lote sem ter que gastar milhares de reais. Nesse caso aqui, quase 5 mil reais de documentação. E sobre cessão de direitos, eu vou falar no vídeo da próxima semana. Eu vou trazer todos os detalhes de como funciona esse processo, mostrar o meu caso especificamente e também quais são os riscos que você tem nesse tipo de negociação e como fazer para se prevenir destes riscos. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo para que a gente possa continuar ajudando o máximo de pessoas possível e também aproveita para deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre esse tema ou sugestão de tema para os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.